Imagina só, a sua comida preferida perder completamente o gosto. Ou aquele cheirinho de café pela manhã simplesmente desaparecer. Pois é, para milhões de pessoas isso não é imaginação. É um efeito colateral devastador de tratamentos que, por outro lado, salvam vidas. Hoje a gente vai investigar esse verdadeiro roubo biológico, entender o que acontece lá no nível celular e descobrir como a ciência está lutando para devolver esses sentidos. O nosso roteiro de hoje tem 5 partes. Primeiro, vamos entender o valor desse tesouro que é perdido. Depois, a gente mergulha na cena do crime lá no nível celular. Vamos analisar o impacto disso tudo, explorar as estratégias de recuperação e, por fim, dar uma olhada no que o futuro promete para restaurar o que foi roubado. Então, vamos começar pelo básico. Sabe, o que a gente chama de sabor é, na verdade, uma parceria super complexa entre o gosto, que a gente sente na língua, e o olfato, que vem lá do nariz. E essa dupla não serve só para a gente ter prazer em comer, não. Ela nos alerta sobre comida estragada e nos conecta com as nossas memórias mais profundas. Perder isso é literalmente perder um pedaço vital da nossa experiência no mundo. E é aqui que o problema fica realmente sério. Pensa num paciente com câncer. A perda do paladar pode levar a uma aversão à comida, desnutrição, perda de peso. Isso enfraquece o corpo de tal forma que às vezes a equipe médica precisa parar a quimioterapia. A perda de um sentido pode comprometer o tratamento que está salvando a vida da pessoa. É um efeito dominó perigoso. E a gente não está falando de um problema raro. A escala disso é gigantesca. São cerca de 200 milhões de pessoas no mundo com o paladar ou olfato comprometidos. É quase como uma epidemia silenciosa, com um impacto enorme na qualidade de vida de muita gente. Agora vamos para a cena do crime, em nível microscópico. Como é que esses sentidos são de fato roubados? Bom, o principal suspeito e o foco da nossa análise são as próprias armas usadas para combater o câncer. O principal campo de batalha é a boca. A condição se chama mucosite oral. É uma inflamação muito severa da mucosa. Além de causar uma dor absurda, ela ataca diretamente as papilas gustativas, que são as casinhas dos nossos receptores de gosto. Ou seja, ela destrói a linha de frente do nosso paladar. E por que esse dano acontece? É o seguinte, a quimioterapia foi feita para atacar células que se dividem muito rápido, que é a principal característica do câncer. O problema é que o nosso corpo também tem células saudáveis que se renovam o tempo todo. Pensa na pele, no cabelo e principalmente nas células da nossa boca, que dão origem às novas células das papilas gustativas. A quimio não consegue distinguir o alvo, ela ataca tudo, e essa renovação celular, que é super importante, acaba sendo interrompida. E esse dano colateral aparece de um jeito bem brutal. Não é só a perda do gosto, é a dor de ter feridas abertas na boca que transformam o simples ato de comer numa tortura. E ainda tem o risco constante de infecções que podem complicar ainda mais o tratamento principal. Bom, mas é importante entender que esse ataque celular não acontece no vácuo. A gravidade do estrago depende de vários fatores, e as consequências vão se espalhando, sabe? Afetam o organismo todo. A intensidade do dano não é igual para todo mundo. A genética da pessoa, a idade, tudo isso influencia. Mas também o tipo de tratamento e como estava a saúde da boca antes. A saliva, por exemplo, é crucial. Ela não é só um lubrificante, ela é o transporte que leva as moléculas da comida até os receptores de gosto. Sem saliva, a química do sabor simplesmente não rola. E a situação pode ficar ainda pior. Pensa num ataque combinado. A quimioterapia é um ataque geral pelo corpo todo. Já a radioterapia na região da cabeça e pescoço é um ataque super focado e intenso. Quando os dois tratamentos são usados juntos, o dano na boca não só se soma, ele se multiplica. E aí os casos de mucosite ficam bem mais graves e difíceis de tratar. E as consequências disso são aquele efeito dominó que eu comentei. A dor e a falta de sabor levam à desnutrição. A perda de um prazer tão básico da vida causa sofrimento psicológico, isolamento. E a última peça do dominó a cair é a mais perigosa de todas, a interrupção do tratamento, o que coloca todo o esforço em risco. Mas a história não termina aqui, na parte ruim. Agora a gente vira a página para a esperança e para a ciência da recuperação. O que está sendo feito para devolver esses sentidos que são tão essenciais? O primeiro passo para a recuperação é um diagnóstico preciso. Os médicos precisam agir como verdadeiras detetives, sabe? Eles analisam o histórico do paciente, pedem exames de imagem e até fazem testes de cheiro específicos para mapear exatamente onde e por que o sistema sensorial está falhando. É um trabalho bem minucioso. Essa busca por soluções nos leva a elementos como zinco e,
Por que o zinco? Porque ele é essencial para produzir uma proteína chamada gustina, que é vital para que as papilas gustativas fiquem maduras e funcionem direito. A promessa é boa, né? Alguns estudos até mostram benefícios, mas a realidade da ciência é que ainda não existe evidência forte o suficiente para recomendar o uso para todo mundo. A ciência é um processo e a pesquisa continua. Felizmente, já existe uma caixinha de ferramentas com estratégias promissoras. O treinamento olfativo, por exemplo, é tipo uma fisioterapia para o cérebro, para reconectar as vias dos cheiros. Já a crioterapia é basicamente usar gelo na boca para diminuir o fluxo de sangue e fazer com que menos quimioterápico chegue ali. E tem também a laser terapia de baixa intensidade, que dá uma energia extra para as células se repararem mais rápido. E claro, nada disso funciona sem uma higiene bucal impecável. Pra gente fechar, vamos dar uma espiada no futuro. O que a ciência de ponta está desenvolvendo para, quem sabe um dia, fazer com que essa perda de sentidos seja uma coisa do passado? E olha, o futuro é fascinante. A gente está falando de terapias de altíssima precisão, imunobiológicos que são tipo mísseis teleguiados que atacam só as moléculas que causam inflamação. Pesquisas com células-tronco que buscam reconstruir o tecido sensorial do zero. E até terapia gênica, que poderia ligar os genes que fazem o nosso corpo se regenerar naturalmente. No final das contas, essa busca para recuperar os sentidos acaba nos ensinando algo muito profundo sobre a riqueza da nossa própria percepção do mundo. Talvez, ao entender o que significa perder o sabor das coisas, a gente aprenda a valorizar cada nota, cada aroma, com muito mais intensidade. A ciência continua essa busca. E para a gente, fica a reflexão. Será que estamos realmente prestando atenção aos nossos sentidos no dia a dia?